Olá! Hoje nós vamos introduzir o tema da Escherichia coli. Iremos abordar pontos importantes sobre esta bactéria, suas características, principais sintomas e como se prevenir. As Bom bactérias estudo! do gênero Escherichia coli é uma bactéria, são gram-negativas, que pertence à família Enterobacteriaceae. As células têm a forma de bastonetes, bacilos e podem ser imóveis ou móveis por flagelos. As estirpes de Escherichia coli podem ser diferenciadas com base nos antígenos somáticos, flagelares e capsulares. Adicionalmente, a presença de fímbrias e de outras estruturas relacionadas desempenha um papel importante na virulência da bactéria. Ecologia. As linhagens de E. coli colonizam o intestino do homem e de vários animais vertebrados e invertebrados. Essas bactérias são liberadas nas fezes, contaminando o solo, a água e, consequentemente, as plantas, os animais e os seres humanos que ocupam a mesma área ou mesmas áreas relativamente distintas, podendo se deslocarem na camada de água ou serem carregadas e enxurradas, ou migrarem no perfil do solo juntamente com a água de infiltração. Relação com o oxigênio. E. coli é uma bactéria anaeróbia facultativa, ou seja, ela consegue viver tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, fermentando carboidratos como a lactose com a produção de ácido e gás, sendo esta a base de alguns métodos para sua detecção em água e alimentos. Temperatura. A E. coli prolifera melhor em temperaturas em torno de 36 graus Celsius. É classificada como coliforme termotolerante, pois consegue proliferar em cultura em temperaturas de 45 graus Celsius, que é comum no intestino de animais de sangue quente. Atividade de água. O limite mínimo de atividade de água que permite o crescimento de E. coli é 0,95. O crescimento pode ocorrer em meios ou alimentos, com concentrações de NaCl de 6,5% e concentrações de 8,5% são consideradas inibitórias. O efeito do pH no crescimento depende do tipo de ácido presente. E. coli consegue crescer a pH 4,5 ajustado com ácido clorídrico, mas não consegue crescer a esse mesmo pH quando ajustado com ácido lático. Em queijo com valores de pH abaixo de 5,4, as estirpes patogênicas não conseguem crescer. Fonte de contaminação. A Escherichia coli compreende um grupo de bactérias gram-negativas que residem normalmente no intestino de pessoas saudáveis, mas algumas cepas podem causar infecções no trato digestivo, trato urinário ou muitas outras partes do corpo. As bactérias gram-negativas são classificadas pela cor que adquirem depois de submetidas a um processo químico, denominado coloração de Gram. As bactérias gram-negativas adquirem a coloração vermelha quando se usa esse processo. As fontes de contaminação são infecções da vesícula biliar, pneumonia, infecção da glândula prostática, meningite, pessoas com diabetes, infecções da corrente sanguínea, infecções de úlceras de decúbito, infecções que surgem após apendicite e diverticulite. Eu vou falar sobre os alimentos mais frequentemente associados às infecções da E. coli. Os principais alimentos causadores das infecções da E. coli são carnes mal cozidas, principalmente de origem bovina, como por exemplo os hambúrgueres, enchimentos curados. As sementes de alfafa, alface, sumo de frutas não pasteurizados, queijo curado e leite cru. Só para sinalizar, os alimentos vegetais precisam ser lavados rigorosamente em água corrente, com água sanitária. Todo o consumo de carne bovina deve ser consumida ao ponto, nunca mal cozida, e o leite deve ser fermentado antes do consumo para evitar as infecções. Exemplos de Escherichia coli. Escherichia coli enterotoxigênica. É a maior responsável por diarreias em crianças nos países desenvolvidos e também maior responsável pela diarreia do viajante.
Os sintomas surgem cerca de 8 a 44 horas após o consumo do alimento contaminado e têm duração de 3 a 19 dias. Escherichia coli enteroinvasiva. É muito semelhante à Shigella na sua atividade bioquímica, antigênica e patológica. A sua ação desenvolve-se na mucosa do colo, invadindo as células epiteliais, multiplicando-se e eventualmente causando uma úlcera no intestino. Os sintomas surgem cerca de 8 a 24 horas após o consumo do alimento contaminado e podem durar dias ou até semanas. Escherichia coli enterohemorrágica. O mecanismo de patogenicidade desse tipo de Escherichia coli não está ainda completamente elucidado, apesar de se ter identificado importantes fatores de virulência. Os sintomas surgem cerca de 3 a 9 dias após a ingestão do alimento contaminado e podem ter uma duração de até 9 dias. Escherichia coli enteropatogênica. Está associada à diarreia de recém-nascidos. Esta bactéria causa lesões nas microvilosidades intestinais, levando a uma diarreia aquosa e dificulta a absorção de nutrientes. Quanto aos sintomas da infecção, a depender do tipo, podemos apresentar diversos sintomas. A Escherichia coli enteropatogênica, por exemplo, seus sintomas surgem 17 a 72 horas após o consumo do alimento contaminado, incluindo diarreia aquosa, com muco, mas sem sangue, náuseas, dores abdominais, vômitos, dores de cabeça, febre e arrepios. A Escherichia coli enterotoxigênica, ela é responsável por diarreias em crianças nos países desenvolvidos e ela coloniza-se no intestino próximo através das fímbrias, tendo capacidade de produzir toxinas. A Escherichia coli enteroinvasiva, por exemplo, ela é muito semelhante à Shigella na sua atividade bioquímica, antigênica e patológica. Os sintomas mais comuns incluem a diarreia ou disenteria, as fezes geralmente são mucoides e sanguinolentas, arrepios, febres e dores de cabeça. Escherichia coli enterohemorrágica, o mecanismo de patogenicidade não está completamente elucidado. Sintomas surgem cerca de 3 a 9 dias após a ingestão do alimento contaminado. Os mais comuns são colite hemorrágica, caracterizada por uma diarreia sanguinolenta, fortes dores abdominais, vômitos e ausência de febre. Prevenção contra a contaminação por E. coli. 1. Lave as mãos antes das refeições. 2. Lave bem os alimentos, principalmente os que são consumidos crus, e os deixem de molho. 3. Tome apenas água potável. 4. Não engolir a água da piscina, rio ou praia. 5. Evite compartilhar objetos de uso pessoal. 6. Lave sempre o vaso após crises de diarreia. 7. Use luvas quando cuidar dos animais. O tratamento deverá ser definido por um médico especialista na área após a análise dos resultados do exame. É este profissional que poderá identificar o tipo de bactéria que está causando tal infecção. Nos casos de infecção pela bactéria Escherichia coli, é comum que seja feita a intervenção com uso de antibióticos. Além disso, existem medicações analgésicas para o alívio dos sintomas, mas é importante destacar que a automedicação não é indicada, uma vez que pode mascarar os sintomas e ainda alterar os resultados do exame. Outra dica importante e indispensável para esses casos é manter-se bem hidratado. Alguns antibióticos que podem ser recomendados pelo médico são nitrofurantoína, cefalosporina, cefalotina, ciprofloxacino e gentamicina. Esse segundo artigo científico que encontramos foi um estudo do Instituto Butantan, publicado no renomado periódico Vaccine em 2012. Se trata de uma aprovação de patente de vacinas contra Escherichia coli, com a finalidade de desenvolver imunizantes contra essa bactéria patogênica, doenças que podem causar infecções intestinais, entre outros sintomas. Esse estudo ainda está passando pelas fases de ensaios para a sua validação, mas a aprovação da patente certamente já é uma grande conquista para esse estudo, diz o gerente de inovação do Butantan.
Outro estudo a respeito da imunização de doenças propagadas pela Escherichia coli é a calibacilose, que afeta diretamente a produção de suínos e, consequentemente, pode levar à infecção em humanos. Essa doença é causada especificamente pela Escherichia coli enterotoxigênica. Entretanto, com o avanço em biotecnologia, foi possível realizar o desenvolvimento de novas estratégias de imunização, como a vacina. A resposta imune induzida foi monitorada e houve a indução de resposta imune em camundongos e presença de anticorpos após um período de tempo. Esse estudo reforça a ideia de que, com o investimento na área de biotecnologia, faz-se possível uma imunização efetiva num futuro próximo.